Beleza, terceira etapa da aula agora falando sobre o grupo 3, focado na artralgia, osteoartrite e osteoartrose da ATM, tá? Agora um processo crônico degenerativo que veio através de acúmulos de lesões durante vários anos ou de um processo degenerativo reumatológico propriamente dito, que pode envolver articulações como joelho, como quadril, como a coluna e, consequentemente, a ATM também vai ser comprometida. Quem tem artrose em uma articulação tem a tendência, a ter artrose nas outras articulações também. O que é que essa classificação tipo 3 apresenta para a gente? Ele vai apresentar três subclassificações. A primeira é artralgia apenas, ou seja, só dor, né? E essa dor ela vai estar isolada, sem nenhum sinal de ruído. Qual tipo de ruído que é comum nesse tipo 3? É a crepitação. Antes, no grupo 2, a gente observa um estalido. O tipo 3, a gente vai ver uma crepitação. E para a gente saber o que seria uma crepitação, pega um chumaçozinho de cabelo próximo da orelha e faz esse ralar o cabelo próximo da orelha que você vai ver um monte de estalidozinho, como se fosse areiazinha. É o que normalmente o paciente vai relatar para você, dizendo que a articulação da ATM dele parece que tem areia dentro, parece que tem terra dentro. Porque toda vez que ele abre, ele escuta como se fosse um rangidozinho, como se fosse uma areiazinha crepitando ali dentro da articulação. As duas outras situações, que a gente está falando agora da osteoartrite, a osteoartrite ela já vem acompanhada da crepitação, tá? A artralgia não tem crepitação, osteoartrite tem a crepitação associada à artralgia. Então tem barulho, tem ruído e tem dor. E a osteoartrose é um processo adaptativo, né, de longa data, de muito tempo lesionado. Então vai ter crepitação, só que não vai ter mais a dor, porque a articulação já entrou em processo de degeneração e adaptação. Tá? Como é que a gente observa os sinais e sintomas desse tipo de lesões? Tá? A gente vai ver uma dor pré-auricular, né, espontânea ou provocada. Espontânea naquela situação de abertura de boca simples, o paciente vai relatar que tem dor na região pré-auricular, ali próximo da orelha, normalmente nessa região anterior da orelha, anterior do ouvido, tá? Uma dor à palpação ou a dor durante alguma função, como por exemplo mastigação. Toda vez que eu almoço a dor é insuportável, eu sinto muita crepitação e cada vez que eu mastigo alguma carne dura, por exemplo, ali vai apresentar uma dor severa. Ocasionalmente, a dor pode ser referida na região temporal, tá? Isso aí se dá por conta da inervação da articulação, porque a inervação que vai para a articulação, ela vem do nervo trigêmeo, a inervação sensitiva, né? Vem do nervo trigêmeo, e o nervo trigêmeo ele tem três ramos. O ramo superior, o ramo médio, o ramo mandibular, o ramo inferior, né? O ramo superior é um ramo temporal. Então, se existe comprometimento do ramo médio, pode causar uma dor reflexa para a região temporal também, tá bom? Longos desvios na posição de novo, de relação cêntrica para máxima intercuspidação habitual, uma sobresaliência aumentada, e aí você vê na articulação um volumezinho aumentado, como se fosse um caroçozinho lá em cima da articulação. Isso se dá por conta do processo de calcificação da articulação e do processo de aumento do volume do côndilo, né, articular. A gente observa também uma tendência à mordida aberta, só que a mordida aberta, lembra que na outra era mordida cruzada unilateral? Essa agora a gente observa uma mordida aberta anterior, tá? A mordida aberta anterior é aquela onde o paciente ele não consegue mais fechar os dentes e sempre apresenta uma aberturazinha anterior. Às vezes a mandíbula está deslocada um pouco para frente porque os côndilos eles se deslocam para frente, tá? E claro, a dor diminui com o avançar da idade. Isso é bem típico. Então, quanto mais idoso a pessoa fica, principalmente os homens, a partir dos 50, 60 anos de idade, eles não relatam mais nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor decorrente dessa classificação aí de osteoartrose, tá? Ou osteoartrite.
Existem então dois tipos de remodelamentos, tá? Nesse tipo de classificação. A gente vai ver um remodelamento agora funcional, na qual existe apenas mudanças morfológicas da ATM, porém que não estão associadas a nenhuma alteração significativa da dinâmica articular ou da oclusão. Então, o paciente apresenta uma mudança do formato articular, mas ele não impede a abertura de boca, não impede o fechamento da boca, não impede os deslocamentos laterais, não impede o deslocamento anterior. Vai ter uma deformação do côndilo e do disco e da cápsula articular, mas o paciente continua funcional, ou seja, vai existir um processo adaptativo daquela articulação, porém funcional, tá? E claro, existe o outro lado, que é o remodelamento agora disfuncional. Agora a gente já observa uma redução volumétrica da cabeça do côndilo da mandíbula. O côndilo da mandíbula ele começa a diminuir de tamanho porque entra em processo de retirada de cálcio, como se fosse uma osteoporose daquele local. Uma redução do tamanho do ramo mandibular, e a gente observa isso muito em idosos, tá? Quando o ramo da mandíbula ele começa a ficar fininho demais, e aí fica tão fino que os dentes começam a cair. E aí o paciente começa a relatar que os dentes estão caindo o tempo todo e daqui a pouco vai ter que usar alguma prótese. Se você for atender um paciente desse, você vai ver, na hora que você vai fazer a manobra de manipulação da articulação, você pega no ramo mandibular e ao invés de ter ali 2 dedos de tamanho, você vai ver apenas um dedinho mínimo de espessura, bem fininho, tá? A gente vai ver também uma retrusão da mandíbula progressiva em pacientes adultos, aqueles idosos que vão ter o queixo entrando cada vez mais, ficando pequenininho, a boca sem dente nenhum e deslocada para trás. Uma redução da taxa do crescimento quando essa osteoartrite acomete crianças, a mandíbula ela não se desenvolve de forma adequada, tá bom? Normalmente, esse tipo de classificação, a tipo 3, ela vai ocasionar através de um estresse mecânico excessivo ou mantido, tá? Como, por exemplo, o apertamento dentário noturno, tá bom? As evidências, o que é que elas falam? Elas dizem que o comportamento ou hábitos respiratórios danosos, aqueles pacientes que têm a mania de respirar pela boca, o respirador bucal, né? Eles demonstram poder influenciar na taxa do crescimento facial. Cresce pouco a face do paciente. As citocinas pró-inflamatórias sintetizadas por radicais livres, elas estão presentes na ATM de indivíduos sintomáticos. E essas citocinas, elas provocam processos inflamatórios. E aí, se tem processo inflamatório, a gente está falando ali de uma osteoartrite instalada, né? E as citocinas também, como a interleucina 1, interleucina 6, o fator tumoral alfa, eles também estão presentes e estimulam a quebra do ácido araquidônico, que também faz parte ali da cápsula articular e da membrana articular da ATM de qualquer articulação do seu corpo, né? Isso vai gerar efeitos pró-inflamatórios, vão sintetizar metaloproteinases, que são enzimas que quebram a metaloproteína, quebrando então estruturas extracelulares, aumentando aí um processo de degeneração articular e, consequentemente, gerando o ciclo vicioso todo de novo, né? Entrando num processo de degeneração cíclico, evoluindo de forma crônica para o resto da vida, tá bom? Resumindo, então, o que é que a gente observa? A gente vê citocinas presentes dentro dessa articulação que vão quebrar o ácido araquidônico, que vão gerar efeitos pró-inflamatórios, vão gerar enzimas que quebram as metaloproteínas, quebrando então as estruturas extraarticulares e aumentando o processo de degeneração, gerando mais liberação de citocina. E aí o ciclo vicioso volta a iniciar. Tá certo? Quais são os possíveis tratamentos, então, que a gente vai utilizar? Claro, obviamente, a gente vai precisar de um tratamento multifatorial. Não tem como uma situação multifatorial ser tratada por uma coisa isolada.
Primeiro de tudo, tratamento psicossocial. Tá? Especialmente quando essas lesões articulares elas têm origem musculares. Se por acaso essa musculatura está provocando espasmos musculares muito fortes, na qual está gerando muito apertamento e aumentando a pressão dentro da articulação, então a gente vai ter que trabalhar com um fator psicossocial, um tratamento psicológico para esse paciente tirar o processo de ansiedade, depressão, raiva, irritação que ele está vivendo naquele momento. Medicamentos vão ajudar, o ibuprofeno, o sulfato de glicosamina, vão ajudar no alívio dos sintomas, na redução da inflamação e na regeneração da cápsula articular. Tá? E a fisioterapia vai entrar com recursos anti-inflamatórios, e aí o laser vai ajudar muito nesse processo, principalmente o laser pontual de baixa intensidade, 4 joules, 5 joules por centímetro quadrado, a mobilização articular, porque se existe diminuição da mobilidade articular decorrente da limitação de movimento articular da ATM, então eu preciso devolver a mobilidade para essa articulação. E claro, lembra que o aumento da pressão é que vai liberar radicais livres, que vai quebrar a cápsula articular, membrana sinovial e tal e tal. Então eu preciso, de toda forma, tirar a pressão intraarticular. Na hora que eu retiro essa pressão, eu retiro os radicais livres e, consequentemente, eu vou melhorar a circulação também naquele local. Fazendo um processo de tratamento também focado na melhora da circulação, como laser de volta, um laser circulatório, muita gente usa o ultrassom também da articulação para poder aumentar a temperatura e melhorar a circulação. Eu não sou muito fã disso, mas vai aumentar a produção de líquido sinovial. Se aumenta a produção de líquido, então vai acabar gerando menos sintomas, menos degeneração. Vou retirar com aquela circulação aumentada, retirar os radicais livres e, consequentemente, diminuir o processo crônico degenerativo da articulação. Tá bom? Para ver na prática, obviamente, eu vou mandar 2 vídeos para vocês de manipulações da ATM. Se possível, se vocês encontrarem mais algum, posta lá no fórum, né, da gente o link para poder a gente assistir também, ver se como é que funciona, como é que faz, se realmente é adequado ou não é. Cuidado com os vídeos que vocês acham na internet, tem muito vídeo grotesco aí, pegando a mandíbula do paciente e puxando de vez para baixo. Aquilo ali causa lesões seríssimas, tá? Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês em relação à disfunção da articulação temporomandibular relacionada à disfunção articular propriamente dito. E dê uma estudada nos livros, dê uma estudada no material que eu vou mandar para vocês, de artigos também científicos, que vão ajudar bastante, tá bom? Até a próxima então, próxima aula a gente se encontra. Valeu!